Olá, sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Agora teremos a nossa terceira videoaula da Unidade 1. O objetivo da aula é que você compreenda a relação existente entre o homem, a sociedade e o direito. Para iniciarmos, falarei sobre a sociabilidade humana. A própria constituição física do ser humano revela que ele foi programado para conviver e se completar com o outro, ser de sua espécie, e a prole e os descendentes atuam como fator de organização e estabilidade de quê? Do núcleo familiar. Além do grupo familiar, pequenos grupos se formam pelo interesse material e sentimental. E isso se propaga até chegar à formação de um grande grupo social. E por fazer parte desse grande grupo social, o homem se tornou um ser social e político. Segundo Bettioli, o homem é um ser social desde a sua origem. Vejamos o slide. Para Bettioli, onde quer que se observe o homem, seja qual for a época e por mais rude e selvagem que possa ser na sua origem, ele sempre é encontrado em estado de convivência com os outros. Inicialmente, família, clã, tribo, depois aldeia, cidade e estado. Então, pessoal, atualmente o homem vive sob o poder do Estado. E por isso, o homem, além de ser um ser social, o homem é um ser político. Diante disso, temos que analisar duas dimensões, a social e política do homem. Para isso, vamos ao slide ver o que Bettioli tem a nos dizer. Sociabilidade. Propensão do homem para viver junto com os outros e comunicar-se com eles, torná-los participantes das próprias experiências e dos próprios desejos, conviver com eles as mesmas emoções e os mesmos bens. Politicidade é o conjunto de relações que o indivíduo mantém com os outros, enquanto faz parte de um grupo social. Nesse caso, quando o homem começa a fazer parte de grupos organizados, torna-se um ser político por fazer parte de uma cidade, de um estado, e nesse caso, fazendo parte de cidades e estados, adquire direitos e assume deveres. Bem, pessoal, agora faremos uma análise da dimensão social do homem. Vamos ao slide. Aristóteles considerou o homem fora da sociedade um bruto ou um deus. Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, enumera 3 hipóteses para a vida humana fora da sociedade. A primeira, o infortúnio. O que é isso? É a infelicidade. A segunda, a alienação mental. Esse caso, a pessoa não está bem das faculdades mentais, por isso tem esse isolamento. E terceiro, grande espiritualidade. As pessoas retiram-se da sociedade em busca de algo além de si mesmo, de Deus, por exemplo. Então, pessoal, vimos que autores como Aristóteles e Santo Tomás de Aquino acreditavam na origem natural da sociedade, na tendência do homem conviver de forma natural com os demais, por forma a satisfazer as suas necessidades e obter a sua realização. Esta é uma concepção naturalista da sociedade. No entanto, entre os séculos 17 e 19, surgem as ideias de uma concepção contratualista da sociedade, em que se destacam os seguintes autores, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Vamos ao slide. E os contratualistas, Thomas Hobbes, defendia que o homem não possui instinto natural de sociabilidade. Por sua natureza, é um ser mau, antissocial. Por isso, cada homem encara seu concorrente como um concorrente que precisa ser dominado. Hobbes afirma que no estado da natureza os homens podem todas as coisas. O que Hobbes quer dizer com isso?
sobre o estado da natureza. Esse estado da natureza, dito por Hobbes, é aquele em que o homem se encontra com um poder de violência ilimitado. É totalmente antissocial. Nesse estado, o homem utiliza da força para conquistar quando se dá a disputa, a competição, para a obtenção de algum bem. E Hobbes ainda disse a famosa frase: o homem é o lobo do próprio homem. E o que você acha sobre o pensamento de Hobbes? Concorda? Discorda? Acha totalmente errado e que o homem é dotado de amor, paz e nada mais? Bem, diante de tantas guerras que já tivemos e ainda temos, Hobbes pode ter lá um pouco de razão, não é mesmo? Mas o que eu quero é que você pense e tire suas próprias conclusões sobre o que foi dito por Hobbes. Questione a fala de Hobbes. Mas Hobbes não ficou somente nessa fala. Disse também o seguinte: vamos novamente ao slide. Finalizando, para Hobbes, portanto, o homem decidiu viver em sociedade ao perceber que a violência era causadora de maiores danos, e assim o Estado veio a existir para domar o lobo do próprio homem. Hobbes apresentou suas ideias no livro Leviatã. Então, viram que Hobbes afirma que o homem é dominado pelas regras, normas, leis que são impostas pelo Estado. O Estado controla o lobo que existe dentro do homem. Essa é a visão de Hobbes. Será que ele está correto? Pense nisso. De adiante, veremos as proposições de Jean-Jacques Rousseau. Vamos ao slide. Jean-Jacques Rousseau, em seu livro O Contrato Social, afirma a predominância da bondade humana no estado da natureza. Nele, o homem é essencialmente bom e livre. É com o aparecimento da propriedade privada que marca o fim desse estado e o início de uma época de conflitos, males e guerras. Aqui percebemos que Rousseau é contrário a Hobbes. Para Rousseau, o homem, no estado da natureza, é bom, já para Hobbes, é mau. Rousseau continua dizendo: o homem, afastando-se do estado da natureza, foi situar-se no estado de sociedade, que só serve para corrompê-lo e torná-lo infeliz. A solução para Rousseau encontra-se em organizar um estado que só guie pela vontade geral, e não pela vontade particular de cada um ou de alguns. Essa vontade geral governa a sociedade, praticando atos e editando leis, cujo conteúdo sempre contenha somente interesses comuns a todos os cidadãos e a ela a sociedade. Bem, pessoal, as soluções apresentadas por Rousseau para quando o homem é corrompido estão realmente funcionando? O estado em que vivemos nos guia pela vontade da maioria, pela vontade geral? As leis contêm interesse comum a todos? Ou somente a uma parcela da sociedade? Todas essas indagações nos estimulam a questionar. Afinal, o entendimento de Hobbes e Rousseau são contrários e nos põem a pensar sobre o homem, a sociedade e o direito. Faço agora um breve resumo sobre a concepção naturalista de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino e dos contratualistas Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Ao longo da história, várias foram as doutrinas que justificaram a origem do Estado. Autores como Aristóteles e Santo Tomás de Aquino acreditavam na origem natural da sociedade, na tendência de o homem conviver de forma natural com os demais, por forma a satisfazer as suas necessidades e obter as suas realizações. Esta é uma concepção naturalista da sociedade. No entanto, entre os séculos 17 e 19 surgem as ideias de uma concepção contratualista. Thomas Hobbes surge como um defensor do homem que tem como sua natureza o animal.
sem justiça, vivendo de guerras entre si, em constante necessidade de autossobrevivência, mas que, devido à sua racionalidade, passa por um processo de estado de sociedade. Já para Jean-Jacques Rousseau, não defende o mesmo. Alega que o homem nasce com bondade natural e que o Estado e sociedade servem para impor regras capazes da sua proteção e para a defesa da sua propriedade, regulando assim a sua vida em sociedade. Segundo esses autores, a origem da sociedade baseia-se no contrato social. Não se trata de uma concepção naturalista da vida em sociedade, como dizem Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, mas sim de uma vivência baseada num acordo de vontade entre homens. Para finalizar, pensem nisso. Acordo de vontade entre homens. Parou de subir aqui. Para finalizar, pensem nisso. Acordo de vontade entre homens. Hoje vivemos esse acordo de vontade? Será que a lei, esse contrato social imposto pelo Estado para gerir esse acordo de vontade? Fica aí essas indagações para vocês pensarem. Então, pessoal, sobre a relação existente entre o homem, a sociedade e o direito, é isso. Meus diletos, finalizo aqui nossa terceira videoaula. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês em nossa próxima videoaula de introdução ao estudo do direito. Grande abraço.